meu querido ou minha querida paciente. Esse vídeo foi gravado especialmente para você, te orientando quanto aos cuidados pós-cirúrgicos. Então segue o passo a passo. Primeiro cuidado, com a sua alimentação. A sua alimentação nesse pós-cirúrgico deve ser uma alimentação mais líquida pastosa. O que significa? Uma alimentação que você consiga deglutir sem fazer força para mastigar. E a temperatura desse alimento deve estar em uma temperatura meio ambiente, um pouquinho mais pro frio. Então alimentos como iogurte, sorvete, gelatina. E lembrando de evitar alimentos que contenham grãos ou sementes, porque esses alimentos podem estar ferindo a área cirúrgica. Então todos os alimentos que você selecionar para estar no seu pós-cirúrgico devem ser alimentos mais molinhos. Então, por exemplo, se for se alimentar com o pão, evitar a casquinha do pão, comer a parte mais molinha, porque quando a gente já tem qualquer feridinha, uma afta na boca, qualquer coisinha já prejudica, aí você vai ter um sítio cirúrgico, vai ter uma área operada. Então qualquer alimento duro ou um grão, uma semente, pode acabar incomodando e ocasionando um trauma nessa região operada. Segundo cuidado, que também está incluso na alimentação, evitar alimentos com o uso de canudos, pois o canudo, você fazendo o movimento de sucção, vai acabar estimulando a ter um sangramento, tá? Porque o que a gente precisa? Quando a gente faz uma cirurgia, a gente precisa que fique o coágulo formado na região. O que é o coágulo? É um sanguinho que precisa ficar fechadinho ali naquela região para cicatrizar. E quando você faz o movimento de sucção com canudos, esse coágulo vai movimentar, então você não vai ter uma cicatrização adequada, ok? Então, evitar o uso de canudos. Terceiro cuidado, fazer muito repouso. Então, nesse momento, é um momento para você cuidar da sua saúde. Então, não realizar atividades físicas e fazer muito repouso. É um momento para você descansar, tá? Então você deve dormir nas 2 primeiras noites com a cabeça um pouquinho mais elevada que o corpo, não precisa totalmente sentado. 2 travesseiros já vai ser o suficiente. Evitar de ficar muito tempo exposto ao sol e muito tempo com a cabeça baixa, pois isso pode estimular a você ter um sangramento. Então nada de sol, nada de fazer atividades físicas. Lembre que é um momento de descanso, então você tem que repousar. Quarto cuidado, evitar de estar cuspindo. O movimento de cuspir, assim como o movimento de sucção com o canudo, vai estimular a você ter a não adaptação do coágulo, a movimentação do coágulo, então também vai prejudicar na sua cicatrização. Quinto cuidado pós-cirúrgico, as compressas térmicas. Então no seu kitzinho você vai estar recebendo a compressinha térmica. Nas primeiras 72 horas no pós-cirúrgico, você vai realizar essa compressa sobre o local gelada. Então, nas primeiras 72 horas, os primeiros 3 dias, compressinha gelada. No 4º dia pós-cirúrgico, se a área ainda estiver um pouquinho edemaciada, inchada, ou com hematoma, que é arroxeado, um roxinho no local, você vai fazer compressinha morna. Então, essas bolsinhas vão servir tanto para o frio quanto para o quente. Sexto cuidado pós-cirúrgico, evitar o uso de tabagismo e etilismo, ou seja, não fumar e não ingerir bebida alcoólica. O cigarro, como a gente já estava falando que a alimentação deve ser mais líquida pastosa, temperatura ambiente, um pouquinho mais pro gelado, o cigarro ele é quente, então ele vai trazer fatores incapazes de estar fazendo uma boa cicatrização da sua cirurgia. E claro que contém também a nicotina e outros produtos que também fazem mal à saúde e claro que ao sítio cirúrgico também vão trazer um resultado insatisfatório, certo? E o etilismo, as bebidas alcoólicas, com os medicamentos que vai ser prescrito para o seu pós-cirúrgico, com os medicamentos que você vai ser orientado a utilizar, eles vão ocasionar uma interação, trazendo efeitos adversos à sua recuperação e à sua saúde. Sétimo cuidado pós-cirúrgico, sobre a medicação. Lembre de utilizar os medicamentos conforme foi prescrito e orientado pelo seu cirurgião.
Então utilize os medicamentos da maneira correta e o horário correto, conforme foi orientado. Oitavo cuidado pós-cirúrgico, sobre a sua higienização bucal. No seu kit pós-cirúrgico, você vai receber uma necessaire com produtinhos que foram escolhidos a dedo para você. Então nessa necessaire contém produtos de uma empresa suíça, onde a gente vai ter um enxaguante bucal que não contém álcool, um creme dental, um fio dental e o mais importante, uma escova extra macia. Essa escova, as suas cerdas são super macias, facilitando a sua higienização no pós-cirúrgico. Por quê? Nessa região você vai ter áreas, que estão em processo cicatricial, que vão conter os pontos, e você precisa higienizar muito bem essa região. Então a gente deve evitar ao máximo que fiquem resíduos de alimentos, sujidades sobre a área operada, porque se ficar sujidades ou resíduos de alimento nessa região, você não vai ter uma boa cicatrização. Então vai acabar tendo um processo inflamatório dessa área, ou até mesmo ocasionando um processo infeccioso devido a esses resíduos. Então você deve higienizar muito bem o local, tá? Então esse kit vai te auxiliar muito bem nos cuidados. Então vai passar a escova levemente ali na região, tá? Se tiver medo de passar a escova sobre o local, tem esse enxaguante bucal. Então você pode umedecer um cotonete com o enxaguante bucal e passar delicadamente sobre a região dos pontos, para evitar que fique qualquer resíduo sobre a região, tá? E algo muito importante, enxaguante bucal. O bochecho. Posso fazer o bochecho no pós-cirúrgico? Só depois de 24 a 72 horas após o procedimento, devido ao movimento do coágulo, que foi o que eu expliquei para vocês lá na frente já. Então o bochecho, como que vai realizar? Depois de 24 a 72 horas, tá? Conforme a orientação que a gente te passa aqui no consultório, você vai colocar só um pouquinho do bochecho na cavidade bucal e vai mexer delicadamente o rosto, tá? Então mexe de um ladinho para o outro e vai abaixar para deixar esse líquido sair. Não vai fazer o movimento de bochechar, porque o movimento de bochechar vai fazer muita força na região, deslocando o coágulo, estimulando a sangrar ainda mais esse processo pós-operatório, tá? Ou até mesmo fazer o deslocamento dos pontos, ou até mesmo perder esses pontos, tá? Então o bochecho vai ser, na verdade, um enxágue que você vai realizar e não o bochechar, fazer aquele gagarejo. Vai pôr só um pouquinho no local, mexe a cabeça de um lado pro outro e abaixa para escorrer, certo? Então pessoal, qualquer dúvida eu estou à disposição. A gente deixou esse vídeo gravado com muito carinho para vocês, para estar lhe passando essas informações para qualquer dúvida, e também, claro, que vocês tenham o nosso telefone, e qualquer dúvida eu estou sempre à disposição. Uma boa recuperação e até breve!